Vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo no link. A gente vai iniciar hoje o capítulo 39 da nossa leitura. Vamos fazer uma oração para pedir a Deus proteção nessa leitura. Pai, Senhor, toda vez que abrimos a Sua palavra, toda vez que estamos nos conectando mais contigo, estamos alimentando o nosso espírito, estamos alimentando a nossa alma, assim como o Senhor diz. Nós não vivemos só do pão, nós vivemos da Tua palavra e pedimos para que essa leitura de hoje seja esse alimento para nós. Peço para que o Senhor nos livre de todas as distrações, nos revele a palavra claramente, que todas as dúvidas, todas as coisas que tivermos, Senhor, para que aquilo que nos afasta do seu entendimento, que o Senhor possa revelar através do Espírito Santo. Que o Senhor use a todos nós nessa live, que o Senhor me use nessa live, para que a gente possa estar próximo cada vez mais de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, de tudo que é a tua essência, de tudo que é aquilo que o Senhor quer como reflexo para nós, vindo de ti. Então, eu peço nesse momento que todas as nossas dificuldades na vida, todas as coisas sejam guiadas pelo Espírito Santo, quanto a cada vez mais que a gente lê a Sua palavra, cada vez mais que a gente se aproxima de Ti, Senhor. Abençoe a nós, que a gente possa ler essas histórias todas e muitas delas eu sei que o Senhor vai fazer a gente sentir como se fosse nós mesmos ali, ou muitas delas nós vamos nos conectar, muitas delas nós vamos ter algum tipo de referência na nossa vida e a gente vai poder ter a certeza sempre que o Senhor está, mesmo quando às vezes no silêncio, a gente sabe que o Senhor está trabalhando, como vai ser a história de José agora que nós estamos lendo. Então eu peço para que o Senhor fortaleça a nossa fé cada vez mais, nos dê discernimento através do Espírito Santo e nos abençoe. Abençoe todo esse grupo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Capítulo 39 de Gênesis. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, ó, paramos na parte em que ele estava sendo vendido, que os irmãos colocaram ele numa emboscada e ele foi vendido, né? Então ele já chegou no Egito para trabalhar como para ser escravo. No Egito, né? Tudo eles precisavam de escravos estrangeiros. E aí o Senhor estava com José. E aí, ótimo, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, Potifar, então é o seguinte, aqui é, é preto no branco, não tenho que explicar, não tenho que falar, mas é lindo a gente ver que ele foi vendido, tá passando por uma situação complicada, tá passando por uma situação de medo, tá passando por uma coisa inusitada, algo completamente desconhecido para ele, algo totalmente novo para ele. Saiu de sua família, foi dado como morto pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, está indo para um lugar onde ele não conhece ninguém, onde ele não sabe o que vai acontecer com ele, não sabe se vai morrer, não sabe se vai... Mas existe a garantia de que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Então, tudo que você imaginar, às vezes, na sua vida, que você pense assim, esse momento tá difícil, até ali o Senhor tá. Esse aqui, eu não sei se eu consigo, eu vou desistir. Ali o Senhor está. Todas as coisas vão ter um propósito. A de José, a gente vai ver lá na frente, obviamente, mas ele não tem uma palavra, né? Ele não tem a Bíblia para ler o futuro, para dizer, ah, eu vou ficar bem, ah, eu vou sobreviver, ah, vai ótimo, eu vou ter sonhos, e ele não sabe o que está acontecendo. Então, o dia a dia da nossa vida com Deus, o dia a dia da nossa vida com obediência, o dia a dia da nossa vida com o nosso relacionamento com Ele, faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque José não tem ideia do que vai acontecer. Não tem ideia se ele vai morrer, não tem ideia de nada. Você nunca mais vai ver o pai, nunca mais vai ver a família. Mas o Senhor estava com ele, então ele tinha o favor de Deus em tudo que ele fazia. E ali era óbvio que era. Você consegue perceber que na sua vida tem coisas que parece que vai dar tudo errado e dá certo no final. Você sabe que ali é a mão de Deus. Tem coisas na sua vida que tá tudo levando para o lado ruim ou negativo, e aí no final dá certo. Aí você sabe que ali tem a vontade de Deus. Às vezes o certo não é o que a gente acha que é o certo, né? Mas é o certo para ele. Então aqui, para Deus, o propósito na vida de José começou ali com os irmãos, né? Traindo ele, fazendo tudo isso, mas mostrando que ele estava com ele. Então, você vai ser vendido, você vai ser isso, vai ser aquilo, mas o meu favor vai estar com você. A minha proteção vai estar com você. E é assim que acontece na nossa vida também. E isso é
princípio de Deus, caráter de Deus. Tá, isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui é José, isso é o caráter de Deus. Tudo que a gente lê na Bíblia e que ele faz com algum personagem da Bíblia, o que ele faz em relação ao que ele diz, o que ele escreve, tudo que está ali é o caráter dele. Então, ele estar com José naquele momento é o caráter dele que mostra o quê? Justiça. Qualquer pessoa que é oprimida, qualquer pessoa que é tratada com indiferença, qualquer pessoa que Deus faz, isso no Novo Testamento a gente vai ler com mais clareza, mas Deus está sempre com o coração quebrantado. Porque naquele momento ali de fraqueza, que o poder dele se fortalece, que o poder dele se aperfeiçoa, né? Então, quando a gente está vendo isso de propósito, a gente está vendo não só a história de José, mas a minha história, a sua história também. Porque isso é o caráter de Deus, é estar com a gente em todos os momentos. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, Jacó prosperava em tudo também. E aqui a mesma coisa com José. Então, tudo que José fazia, ele prosperava. E ele percebeu que isso vinha do Senhor, que não tinha como ter outra explicação, né? Então, quando ele percebeu que o Senhor estava com ele, fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José e tornou-se, desculpa, peraí, e tornou o administrador de seus bens. Então, Potifar percebe que o Senhor dele, né, porque eles ali do Egito, eles não creem em Deus, especificamente o nosso Deus, então ele percebeu, né, Potifar chegou e falou, bom, tudo que esse menino faz, ele prospera, tudo que ele toca, dá certo, tudo que ele pensa, dá como ele pensa. Então, como ele percebeu isso, ele falou, eu vou pegar isso para mim, né? Vou tirar isso. E ele agradou-se de José, da conduta de José, da prosperidade de José, da vida de José. Então, ele tornou ele administrador de todos os seus bens, tudo que ele tinha. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Vocês já perceberam que às vezes tem na nossa vida alguém que tem o favor de Jesus e através daquela pessoa, o favor de Deus, aquela pessoa, tudo que vem naquela pessoa é bom, tudo que vem naquela pessoa dá certo, tudo que vem naquela pessoa são favores que Deus vai, obviamente, desencadeando na nossa vida, né, na nossa história. E aí, por conta de uma pessoa, todas são favorecidas, todas são abençoadas. E isso é algo que acontece na nossa vida com também princípio de Deus, com a base no princípio dele, que é você ser bênção para abençoar. Você ter bênção para ser bênção para os outros. Você ter prosperidade para você ajudar aqueles que não têm. Então, sempre vai ter. Quando Cristo fala que os pobres sempre existirão, né? Muita gente vê aquilo ali como algo ruim, vê como algo, então Deus não vai fazer todo mundo ter dinheiro, e não é esse o ponto, é que se todos fossem ricos, se todos tivessem dinheiro, podem ter certeza que não existiria generosidade no mundo, pode ter certeza que não existiria caridade no mundo, pode ter certeza que não existia bondade no mundo, todos nós seríamos egoístas, cada um olhando para sua própria vida, aquele ali já tem, ele que faz a vida dele, aquela ali já tem, ela que faz a vida dela, eu já tenho, eu vou fazer a minha vida. Então a gente vive num mundo desigual, obviamente, para que aqueles que têm possam dividir, possam compartilhar, e isso faz parte do caráter de Deus. Então, José era muito abençoado, e por conta dele ser abençoado e ter a prosperidade, ter a proteção de Deus, outras pessoas que tratavam ele bem, que se agradavam dele, também tinham ali aquela, eu não vou dizer eu queria dizer essa palavra, mas a rebarba da fé, a rebarba da prosperidade, tudo que ele tinha, né? A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, veja, através de um, outro abençoado. E assim deve ser na nossa vida com Cristo. Assim é a nossa vida, é sem egoísmo, é sem, eu tenho isso, eu não quero que ninguém tenha. Eu consegui isso, eu não vou compartilhar qual foi o segredo com ninguém. Eu tenho muito isso, eu não vou doar porque senão eu vou ficar sem. Ou então, né, obviamente existe algo no Espírito Santo chamado discernimento. Você discerne para quem você vai doar, o que você vai fazer, como você vai ajudar, o que você vai construir, o que você vai. Existe o discernimento para isso, né? Existem hoje religiões e doutrinas que
obrigam quase que a pessoa a dar tudo que ela tem. Eu já vi casos horrendos, coisas horrorosas, que fazem as pessoas darem através dessa passagem na Bíblia que fala, dê o que você tem, e etc, etc. Então as pessoas não têm acesso, elas não se comunicam com um dos atributos do Espírito Santo, que é você ter discernimento. Então existe discernimento para muitas coisas na vida, né? Aqui nesse caso, Potifar possuía as melhores coisas, tinha tudo por conta de José e da bênção do Senhor de José. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Então, não se preocupar significa, meu Deus, está tudo entregue na mão dele. Eu não vou nem, né? Exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, desculpa, a mulher de seu senhor, certo tempo, a gente não sabe, obviamente, para que José chegasse a esse ponto, né, de ser, como é que fala, de ter causado essa impressão, de ter dado esse voto, ter esse voto de confiança deles, obviamente que tem um processo de relacionamento, a gente não tem acesso a esse tempo, mas um certo tempo, que ele já estava lá, a mulher do seu senhor Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou. Então, para que a gente não tenha dúvidas, né? Por que ela fez isso? Ah, será que isso era só um tipo de teste para José ou que aquilo? Vamos lá. Ele era atraente. Ele tinha uma boa aparência, ele é bonito. O que a gente já falou lá em começo de Gênesis sobre os olhos. Os olhos é a porta para as coisas, né? A gente inicia as coisas com o olhar. Então ela olha para ele e ela fala: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: não, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele está falando isso aqui porque ela falou: venha e deite-se comigo, como se fosse uma ordem. E ele, por ser por ele estar numa posição menor, né, apesar dele estar ali cuidando de tudo que Potifar tinha, ele tinha que cumprir ordens, né? E ele falou: não, ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora. Ou seja, ele falou: você pode ter tudo, fazer tudo, mas a minha esposa não, né? Porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vejam que ele não está falando como eu poderia ser tão perverso e machucar Potifar, ou trair Potifar, ou então em ser ingrato com Potifar. A história de José aqui é com Deus, e é isso que deve ser com a gente também. Quando você se preocupa mais com o que as pessoas vão falar, ou ou que o seu pecado vai acarretar com outras pessoas, ou é coisa errada que você vai fazer, que vai, né, alcançar outra pessoa, aquilo que você está esquecendo do ponto principal, que é pecar contra Deus, se afastar de Deus. Então, antes de você pensar se isso aqui é errado ou é certo, pense no seu relacionamento com Deus. Eu toquei um assunto uma vez com uma pessoa, a pessoa falava bastante palavrão, né? E eu pontuei aquilo ali, como a gente tem em respaldo bíblico, que nós podemos julgar e ajudar, né? Corrigir, ou então, como fala a palavra. é, Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora especificamente qual que é. Mas você ajudar aquela pessoa a melhorar. Paulo fala isso. Com os irmãos, nós podemos disciplinar. Obrigada, meu Deus. Disciplinar. Então, você com o seu irmão, irmão em Cristo, Deus, você pode julgar e disciplinar. Não é julgar a pessoa, são as condutas da pessoa. E você pode corrigi-la, você pode, obviamente, ter disciplina. Paulo também diz que há o momento correto para fazer isso, né? Não é sair por aí. Ele fala que é para a gente fazer com amor no coração, é uma disciplina de amor, é com amor. Então, não é você chegar julgando todo mundo ou qualquer cristão, né? Cristão podemos, tá? Isso é parte do que o Espírito Santo nos ensina também. Porque você tem direito de julgar um cristão, não é a pessoa, né? Lembrando, não é a pessoa, não é você olhar e falar aquela pessoa, a aparência dela é assim, ou aquela não é fofoca. Obviamente que Deus ele dá pra gente o direito de fazer algo, mas ele vem cortando, lapidando como fazer aquilo ali. Então não é livremente você sair julgando, existe, né, um entendimento nisso. Então o que você julga?
se é ali que você vai estar, se você gostaria de que aquela conduta fosse espalhada na sua vida, na sua família, na sua igreja, e ali, com amor, você vai lá e fala com o seu irmão, você vai ali e você corrige, você disciplina, né? Então, aqui na nossa, aqui na vida de José, ele não está falando de Potifar, ele está falando de ser perverso e pecar contra Deus, que é o principal. E deve ser o principal na nossa vida também, porque antes de machucar uma pessoa, você está machucando a Deus, porque ele fala que amar a Ele sobre todas as coisas, e depois ao seu irmão, ao seu próximo, como a si mesmo, né? Os não salvos a gente não tem direito de julgar, porque Cristo é para eles. Então, o que acontece? A gente vê aqui como é bonito esse relacionamento dele com Deus só nessa frase. Esse pedacinho de frase já mostra tanta coisa pra gente. Pecar contra Deus. E isso é muito bonito. Assim, embora ela insistisse, eu não terminei, é verdade, deixa eu lembrando aqui, o exemplo da pessoa que falava muito palavrão. A pessoa estava falando muito palavrão e eu pontuei. Falei, olha, você está falando muito palavrão. Acho que são palavras que não deveriam estar na sua vida, na sua energia, na sua boca, sabe? Porque você representa Cristo, você representa Deus, você tem essa coisa do palavrão dentro de você e é algo que pode prejudicar você em algum momento, pode prejudicar as pessoas olhando você, as pessoas que vão olhar. Esse é o julgamento que a gente é autorizado a fazer. Você está ali numa igreja, por exemplo, você falar um palavrão e as pessoas disserem nossa, que Cristo é esse que permite ela falar palavrão? Ou então, que Espírito Santo é? Porque o Espírito Santo está dentro do seu corpo. E tudo que você faz com o seu corpo, ou que sai do seu corpo, é o Espírito Santo junto. Então, não é bacana falar. E eu fui pontuei isso para a pessoa. Né? Se a pessoa mudou ou não, eu não sei. Ainda não tive acesso a isso. Mas é sempre com Deus primeiro, né? E a pessoa falou assim: eu falo, não sei o que, não sei o que. E eu falei: você tá falando, o Espírito Santo tá falando junto. Quer dizer, ele não tá, obviamente, né? Mas você tá junto ali. E isso é importante a gente entender. Ele podia ter falado assim: eu não vou trair Potifar. Ou ele podia ter falado assim: olha, ok, mas só tenho 10 minutos, ou, né? É porque não vai dar tempo, senão Potifar vai voltar. Ele podia ter feito tudo isso e pensar em Deus depois. Me perdoa, Deus, fazer uma oferta aqui de pecado. Mas ele preservou esse relacionamento. E acho que é assim que a gente deveria pensar também. E assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ou seja, imagina a turbulência que foi na vida dele, imagina o medo de ter que passar dentro da casa e ela tá ali todo dia insistindo, insistindo, insistindo. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, e Deus fala pra gente evitar pecado, né? Se você tem dois olhos e se um olho te faz pecar, tire-o fora, porque mais vale você entrar no reino dos céus com um olho do que no inferno com dois, né? Então ele evitava pecar, ficar perto dela. E a gente não vai viver uma vida sem pecar, mas a gente não vive no pecado, né? Então, obviamente que nós vamos errar, nós vamos fazer algo que Cristo, no Espírito Santo, vai nos aperfeiçoar, porque a gente vai ter consciência pesada, a gente vai se sentir mal, e ele vai nos aperfeiçoando até que a gente se arrependa, não faça mais, enfim. Então é interessante a gente ver aqui que evitar é algo que está no nosso poder, né? Existem em alguns momentos que vão ter algumas, como é que fala? Na nossa vida vão ter algumas perdições, né? Vão ter algumas tentações na nossa vida que não vêm de Deus, porque Deus não tenta ninguém, que a gente consegue evitar, porque a gente não tem ideia, né? Se vão ser fortes ou não, então evitar. Podemos ser, quando a gente ativa e acessa o Espírito Santo, mas não sabemos se vamos, né? Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Lembrando que é a segunda vez que algo acontece em relação ao manto com ele. Primeiro aquele que o pai dele, Jacó, deu a ele, Israel, né? Deu a ele, e agora esse. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Aqui tem uma mentira muito grande. E Deus é sempre justo e não tem mentira alguma que não se revele na luz, né? Vai demorar? Vai demorar, não é o nosso tempo, mas tem um propósito muito maior do que a demora
para que esse momento chegasse. A gente vai entender lá na frente. Então aqui ela, né, o ego ferido, provavelmente, ficou com medo dele ter que contar alguma coisa ou não, então ela foi primeiro ali e tentou se defender com uma mentira, que é sempre ruim. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, ele lhe disse, né? Foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Quando mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos, os prisioneiros. Gente, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor, lembrando, estava com ele. É sempre bom a gente lembrar. Sempre bom a gente estar passando por algo do Senhor está comigo, meu Deus, fazer orações, que é o que ativa, né? Que é o combustível da nossa ligação com Deus e da nossa fé. E a gente ora porque a gente tem fé que Ele ouve, tem fé que Ele age, tem fé que Ele está, né, cuidando da gente. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, ó, mais favor de Deus aqui na vida dele, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Nada está fora do controle de Deus. Deus fez o carcereiro ter simpatia dele para que ele pudesse ter o favor dele dentro da cadeia também. O normal da gente pensar, né, que existem estudos que falam cada uma coisa, uma fala uma coisa, mas existe o normal da gente pensar é que Potifar não acreditou tanto na história dela. Porque se você tem o cara que toma conta de tudo na sua vida, o administrador da sua vida, abusando da sua esposa, ou seria uma pena de morte, né, no mínimo, ou expulsão do território. Eu não acredito que ele colocaria ele só preso ali. Então, assim, isso é uma coisa que eu penso, né? E que algumas pessoas, né, várias pessoas acham também. Que Potifar ali, ele ficou indignado com aquilo tudo, mas ele não especificamente acreditou na mulher dele. Porque senão, acho que a pena seria algo muito maior, né? Ele só foi colocado na prisão. E Deus, obviamente, com ele, fez a simpatia concedeu-lhe a simpatia do carcereiro para que ele pudesse ficar ali em paz. Então ele não sofreu, ele não, né, não passou por coisas terríveis, porque Deus estava com ele. Então tem pessoas na sua vida que vão olhar para você e você já encontrou com essas. A gente às vezes fala assim, você foi um anjo, você é um anjo. São pessoas, e anjos vêm mesmo. E Deus usa pessoas como anjo mesmo. Tem pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida, você nem sabe se aquela pessoa realmente faz parte de uma realidade física ou se foi só uma pessoa que você encontrou aquele momento ali, você nunca mais vai ver na sua vida, e Deus usa. Você vê que os anjos, quando aparecem aqui, eles são seres celestiais, né? Você vê quando o anjo aparece aqui, eles vêm em forma humana. A gente viu lá em Ló, nós vimos, todo lugar que aparecer anjo, eles vêm em forma humana, né? Algumas a gente vê, não tenha medo. A gente vê na palavra assim, não tem quando eles aparecem, não tenha medo, porque muitos acreditam que a aparência de um anjo não é como a gente acha, linda, bonita, e tudo mais, né? Então tem anjos e anjos. Então eles vêm, obviamente, com como fala, o corpo, né, humano, material humano, mas eu creio que alguns não, alguns Deus manda e eles falam, não tenham medo, coisas assim, porque aparece do nada, ou, né, a gente vai lendo isso, a gente vai ver isso na história. Mas enfim, então Deus usa pessoas na sua vida dessa forma. Às vezes tem uma pessoa que olha para você, gosta de você do nada e te ajuda com algo, ou ela facilita, né, a sua vida, facilita a sua vida, a sua história. Pode ser na sua vida profissional, emocional, pode ser na sua vida, sabe, o que for. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, ai meu Deus, caiu do céu, meu Deus, a pessoa sempre a bondade de Deus. Não é coincidência que uma pessoa veio e te ajudou, é sempre a bondade de Deus. E arquitetando tudo, e vendo tudo, e estando ali com você. Então, nunca faça descaso quando essas coisas de repente acontecerem. Quando você do nada vê assim, meu Deus, foi um milagre que aconteceu. Não é do nada.
Sempre tudo é a mão dele. Ou então, meu Deus, que coincidência, aquela pessoa veio bem na hora que... Não há coincidências, tudo é plano de Deus. Esse mundo não está fora do controle de Deus, então não tem como existir, logicamente falando, tô nem falando espiritualmente, logicamente falando, se você usar a sua lógica, se você usar o seu bom senso, se Deus, ele comanda, se uma folha da árvore não cai sem o comando dele, não tem como existir algo chamado coincidência. Não tem como a gente dizer, né? Às vezes você, por exemplo, você está atrasado por algum compromisso que vai impactar a sua vida de alguma forma, seja ela pessoal, seja ela emocional, seja ela profissional, e aí você está chegando num lugar, tem um carro saindo bem na hora. Você precisa daquela vaga, porque atrasar seria ruim. Você fala, ai meu Deus, nossa, que sorte. Não tem nada nesse mundo chamado sorte, né? Se você crê em Deus, se você é cristão, se você sabe que Deus, ele tem o domínio da sua vida porque você entregou a ele. Como é que se entrega a vida a Deus, Thay? Orando e falando o que está escrito na Bíblia para a gente falar quando a gente se entrega a Cristo. Então, se você se entregou a Ele, de acordo com as palavras que estão escritas na Bíblia, e você tem a certeza de que Ele toma conta da sua vida, Ele vai cuidar de você da vaga do carro a algo muito maior. E para Deus, não tem te ajudar um pouquinho, te ajudar muito. Para Deus te ajudar, estar com você, esse é o prazer dele. Então, por que é sempre bom te agradecer por tudo? Alimento na mesa, a vaga do carro, o horário que deu certo, o encaixe ali, e fulano que fez isso, fulano... Porque é Deus sempre te favorecendo. Ai, tá, mas se eu me favoreço, outras pessoas vão sair prejudicadas nisso, isso e aquilo. Dependendo do que você está dizendo de favorecimento, né? Se não for com a sua intenção ruim, ou se não for com nada que te faça pecar, pode ter certeza que mesmo que prejudique outra pessoa, aquela outra pessoa está dentro de um propósito. Ou aprender alguma coisa, ou encontrar Deus de uma outra forma. Então, não se preocupe com a forma com que Deus está lidando com os outros, né? Seja você o reflexo de Deus, seja você a boa intenção, seja você tudo isso. Mas tenha certeza que Deus favorece os seus. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Olha só, ele não só foi encarregado de tudo na vida de Potifar, como agora ele também está encarregado de tudo na prisão. Então, ele é um líder. Deus fez ele um líder, Deus fez ele ser um administrador mesmo, Deus fez ele estar numa posição maior, mesmo quando ele estava ali, né, no ponto mais baixo da vida dele. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Qualquer coisa que acontecesse dentro da prisão ia para ele. Porque Deus, ele faz o perfeito em qualquer lugar que você estiver. Você não tem que estar dentro de uma igreja especificamente, seu corpo é seu templo, templo do Espírito Santo. Então, é aqui dentro. O carcereiro não se preocupava com nada. Repetia a mesma coisa que Potifar. Não se preocupava com nada. Confiavam nele. Ele era honesto, ele era justo. Até por isso é um ponto de logicamente imaginar que Potifar confiava nele e não acreditou 100% na esposa, né? O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Enfim. É isso, finalizamos a live de hoje. Graças a Deus, honra e glória a Ele, né? Essa live maravilhosa, totalmente consagrada a Ele. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 40. E falta mais 10 somente, depois desse, né? Falta mais 10 para a gente acabar a leitura de Gênesis. Na verdade, são 52 e 12, faltam 12, peraí. 50. Então, faltam 10 capítulos. Vocês já estão há 39 dias, né? Mas indo para o 40º dia, lendo a palavra de Deus. Que bênção. Então, um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Um bom restinho de noite a todo mundo. E nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 40. Beijo, beijo a todos vocês online aqui. Denis, Grazi, não sei se a Vi tá aqui ainda. Beijo, beijo, beijo quem estiver no link também.